glória a Deus pela vida de cada um nessa noite. Está com esse desejo no coração de aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Primeiro de tudo, nós vamos fazer uma breve oração, pedir a direção do Espírito Santo para ele conduza mais uma vez essa aula, e ele é o professor por excelência, né? Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, te dou graças ao Senhor, meu Deus querido, Deus Todo-Poderoso, pelo privilégio que o Senhor nos concede de fôlego de vida, pela tua proteção, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos protegido, e chegamos até esse momento, Senhor, na tua casa, para aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor, pelo que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, para que nós possamos compreender mais dos mistérios que o Senhor tem incutido para nós na tua palavra. O Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita, o Senhor nos orienta, que o Senhor continue nos abençoar, que o Senhor continue, Senhor, meu Pai, a nos sustentar, e que principalmente o Senhor, cada dia mais, coloque o desejo em nosso coração para aprender cada dia mais de Ti na Tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos sustentou, e que o Senhor venha direcionar essa aula para a honra e a glória do Teu santo e glorioso nome. Amém, amém. Graças a Deus. Meus queridos, né? Novamente a paz do Senhor. Eu vou começar com essa aula. Para aqueles que não tiveram aqui, né? A gente deixou ali, colocamos até no grupo, aquela pesquisa, né? A pesquisa que fala ali em 2019, 3.356 igrejas foram abertas, 17 igrejas por dia. A outra pesquisa ali traz ali 1.255 entrevistados, pastores e líderes. E a pergunta foi o seguinte, né, que esses pastores, muitos desses pastores, 50,68% desses líderes e pastores, nem sequer leram a Bíblia toda, de capa a capa. E a pesquisa ainda revela aí uns dados alarmantes que 85% da liderança pastoral das igrejas brasileiras, elas não têm uma formação teológica formal. Isso é, um ensino superior em teologia, né? Traz outro dado ali que apenas menos de 10% das lideranças das igrejas evangélicas brasileiras, menos de 10% dos pastores, né, tem a educação formal, que é o ensino superior. Isso é um dado que é alarmante. É alarmante porque a gente vê muitas coisas estranhas que não competem na Bíblia acontecendo nessas denominações. Eu não estou aqui, né, para apontar A e B, eu estou falando de uma forma geral da igreja brasileira num todo. Se a liderança, que é um pastor, nunca leu uma Bíblia de capa a capa, imagine os membros e os liderados, né? Então, é preocupante. É preocupante porque se na Bíblia já me alerta de falsos profetas, de falsos sacerdotes, de uma religiosidade tremenda que acontecia, né? Imagine nos tempos atuais. Oséias já falava, né? O povo perece por falta de conhecimento. E outra coisa, né? A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade para ser liberto precisa conhecer. Não é só a questão do pecado. Às vezes você está livre do pecado, você está salvo, mas você está preso, sabe aonde? Na religiosidade. Porque o que acontece? Muito das lideranças, elas estão sem formação teológica, não tem um conhecimento aprofundado da palavra,
E elas estão liderando através do quê? Da experiência. Então, se ele aprendeu errado, ele passa 5, 10, 15, 20, 30, até Jesus voltar ou ele partir dessa terra, ensinando errado e orientando errado. Então, conhecereis a verdade libertará, faz com que nós despertamos uma realidade dentro da nossa igreja, que às vezes muitos estão envolvidos na questão do dogma mesmo. Há dogma na igreja evangélica, irmãos? A gente comentava ali, foi sábado, né? A gente estava no terreno e a gente começou a comentar algumas situações a qual a Bíblia não condena. Quem aqui já não teve numa igreja onde para você pregar, se você estiver sem gravata, você nem sobe no púlpito para pregar? Aí eu te pergunto, a Bíblia proíbe isso? Pois é. Então, só para vocês entenderem, tinha um pastor, ele foi muito usado por Deus, irmãos, na minha conversão. Aí eu me converti, aí um certo dia encontrei ele, a gente estava conversando, o blazer do meu terno. Tem uns que ele é aberto só no meio, atrás, e tem um que é duas aberturas aqui do lado. Nunca me esqueço disso. Ele olhou assim, ó. Ele falou, né? Eu sabia da igreja que ele era, ó. Lá a gente não entra com esse terno fechado aqui, não. Eu tô falando terno. Gravata, bonitinho, sapato, ó. Só porque tinha duas aberturas aqui. Ele falou, lá não entra não. Ele não prega, não obreiro. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Então, irmãos, a gente precisa... Às vezes é uma coisinha assim, simples. Mas de repente é outra coisa que é mais grave. Mais fundamental. É mais importante. E às vezes a gente fica preso nisso aí. E acha, porque a gente aprendeu assim, que a gente já passou 5, passou 10, passou 20 anos numa instituição, numa igreja como essa, e a gente acha que está certo. Mas por que a gente acha que está certo? Porque a gente nunca aprofundou nisso aqui. Então aí você entende, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Quem você acha que foi o maior opositor do ministério de Jesus na terra? Religiosos. Os que mais se opuseram. Você acha que foi demônio? Não. Tem passagens bíblicas que o demônio reconheceu quem ele era. E os religiosos não. Então você está entendendo o perigo da religiosidade? Então, toma cuidado aí, irmão. Toma cuidado com essas coisas. Eu não estou falando aqui que você vai aprender essas coisas, você vai trazer problema lá do seu pastor lá, não. Viu? Misericórdia. Eu acho que eu já te fiz essa pergunta, não lembro disso. Mas nos dias atuais, o que seria hoje a religiosidade? A gente já citou aqui, né? Até você comentou lá, né? A gente está falando aqui da questão. Para pregar a palavra tem que estar, né? O camarada está de terno, está de camisa, só não está de gravata. Não prega se não tiver de gravata. Como assim? Você entendeu? Aonde está na Bíblia que proíbe isso aí? Só porque o camarada não está com a gravata e não pode pregar? Então você está entendendo o exagero? Então, eu já vi tanta coisa, irmão. Eu cheguei a ver igrejas que as mulheres, para subir no altar, ela subia descalça. Elas não subiam de jeito nenhum de sandália. Às vezes está lá, né? Salto alto, deixava lá. Aí o grupo de mulheres tinha que vir e ficava descalço aqui. E ela ficava olhando assim, mas pai.
Então são coisas, irmãos, que a gente precisa tomar um cuidado. São doutrinas que tem. Né? Se vocês respeitam seu pastor, tudo, mas entenda que isso não é bíblico. Não é bíblico. Não é bíblico. Eu passei tanta coisa, irmão. Tanta coisa. Ah, não pode pregar. Por que eu não posso pregar? Porque eu não posso aceitar um convite de uma igreja C para levar a palavra de Deus. Ah, não pode. Ah, não posso? Tudo bem. Mas o familiar dele podia. Eu não podia? Você entendeu? Eu não podia, mas o outro podia. Então a doutrina só cabia para mim. Então são situações, irmãos, que a gente precisa ficar atento. Então eu já dei aqui, ó, informações para vocês. Por quê? Muito tempo se dizia, a letra mata. Pego essa parte isolada, porque a letra que Paulo está falando é da lei. A lei, ela só condena mesmo. Na verdade, não é a lei, é a língua. Entendeu? A interpretação que se dá aquilo. Entendeu? Aí o que acontece? Você não pode pegar. O próprio Jesus incentiva a você estudar. Ó, nem só dó de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Examinais as escrituras, porque elas que testificam de mim. O próprio Jesus está falando, incentivando para estudar. Oséias, nós já falamos aqui, né? Conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós temos aqui em 1 Pedro, ó, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer, ó, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional e não falsificado. O que ele está falando? Da palavra, desejai o verdadeiro alimento. Como uma criança anseia pelo aquele leite ali, maternal. E tem uma gama de versículos aqui. Então, irmãos, não dá para você se basear num único versículo para se justificar de uma coisa que a Bíblia não condena. E talvez por isso, hoje, nós chegamos a um ponto de chegar nessa estatística que eu falei para vocês. Mais de 50% de pastores nunca leram a Bíblia de capa a capa, não tem uma formação teológica. Entendeu? Então, você vai ver aqui, eu vou até colocar alguns versículos que vocês vão ver que sempre vai estar incentivando nós a buscarmos aprender mais da palavra de Deus. Então, nossa primeira lição, nós estamos aqui na matéria da bibliologia. Eu vou correr aqui pela revista, irmãos. Vamos pela... Ó, nós tinha slide para passar. Ó, benção, queimou o negócio no papo, né? Mas glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, né? Tinha slide, computador deu problema, né? Problema até para gravar a aula. Eu nem vou falar o que pernei aí, né, em volta ali de mim ali, que o negócio tá... O que está acontecendo nos bastidores? Tá né? complicado. Tá complicado, mas Deus está dando graça aqui, vamos continuar firmes. Né? Então, a nossa primeira matéria é bibliologia. Bibliologia é o estudo da doutrina da Bíblia. Ela é um termo que vem do grego chamado biblion, que significa rolo ou livro. Esse termo é o diminutivo de biblios, que significa coleção de livros. Então, nós temos Bíblio, vem de bíblios, que quer dizer coleção de livros, logia vem de estudo. Então, quer dizer, estudo da Bíblia, né? Um termo mais genérico, né? A bibliologia é o quê? O estudo da Bíblia, a sua estrutura. A gente vai estudar, a gente deu ali o início ali a respeito da estrutura. Então, razões para se estudar a Bíblia. Ó, antes de entrar propriamente nas especificidades da Bíblia, vamos partir da premissa de que
se necessitamos de alimento natural para vivermos fisicamente, então podemos dizer que as Sagradas Escrituras são um alimento espiritual para a nossa alma, pois o Senhor Jesus confirmou como tal ao citar: não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Pedro também destaca: desejais ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Representando assim um ensino bíblico elementar e necessário, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Né? Vamos falar um pouquinho dos benefícios, né, do estudo da Bíblia. Nosso relacionamento com a palavra de Deus deve ser de total dependência, pois dela precisamos para nos mantermos saudáveis espiritualmente. Podemos destacar alguns benefícios diretos da palavra de Deus. A palavra de Deus traz a todos os que amam o seu estudo, principalmente o sistemático, como é a teologia, exatamente o que estamos fazendo. Então, primeiro benefício: faz-nos conhecer mais a Deus, de forma que possamos chegar mais perto dele, conforme Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é possível somente por meio do estudo teológico pautado na sã doutrina da palavra de Deus, que é a Bíblia. O segundo ponto, né? Alimenta a nossa alma. Jeremias profetizou essas palavras: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Como algo que o satisfaz em momento crítico de seu relacionamento com o Senhor. Outro ponto, enriquece. Jeremias capítulo o quê? 15, versículo 16. Okay. Irmão, você está lendo Não. Ponto 3. Enriquece a nossa vida espiritual. O salmista, de forma sapiensal, revela uma grande verdade quanto à riqueza da palavra de Deus, declarando: por mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Salmos 19, versículo 72. Os insondáveis tesouros contidos na Sagrada Escritura só podem ser buscados por meio da dedicação do estudo. Outro ponto: ensina-nos a viver corretamente, né? Por ser um manual de fé e prática, este livro, que conhecemos como Bíblia, escrito de forma sobrenatural, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tem registrado todos os princípios que regem uma vida aplicada à boa conduta humana, ao amor ao próximo, a Deus, conforme Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48. Se seguirmos seus preceitos e mandamentos, não seremos repreendidos por ninguém. Como já foi dito, devemos ler a Bíblia para sermos sábios, crer na Bíblia para sermos salvos e praticar a Bíblia para sermos santos. O outro ponto e último: reveste-nos de proteção. O apóstolo Paulo revela algo muito importante para a nossa defesa no dia a dia: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme Efésios capítulo 6, versículo 17. Se tivermos a palavra de Deus guardada em nosso coração, além de isso fazer com que não pequemos contra Deus, conforme Salmos capítulo 19, versículo 11, reveste-nos também de proteção mediante a armadura potente para que possamos resistir nos dias maus, conforme Efésios capítulo 6, versículo 13. Olha que bênção. Irmãos, os irmãos sabem, o autor a gente não conhece, mas qual é o livro que mais faz declarações, né? Ou a passagem que o escritor faz mais declarações que ele ama a palavra de Deus? Salmos, não é Salmos? Qual? Você esqueceu do nome capítulo? É. Salmo 119. Salmo 119. Quem dera eu ser igual
esse escritor do Salmo 119? Que quando você vai ler, acho que são 176 versos, todos os salmos. Mas sempre você vai ver lá que ele ama a lei, ele ama os preceitos, ele ama os mandamentos, ele sempre está declarando o seu amor pela palavra de Deus, a lei de Deus, os preceitos, os mandamentos, os estatutos. Eu tenho até marcado aqui, tudo isso aqui nesse salmo aqui. Toda vez que ele vai fazer uma declaração dessa, eu tenho marcado aqui. E são várias durante todo esse salmo. Então nós devemos ser, né, como esse salmista do Salmo 119. Né? Então vamos lá para a nossa apostila, bibliologia. Então, bibliologia. Conhecendo a Bíblia. A Bíblia Sagrada é uma das grandes dádivas divinas concedidas à humanidade. Através dela podemos conhecer alguns aspectos da pessoa de Deus, conhecer quem é o homem numa visão bíblica e espiritual, conhecer a origem do universo, do mundo, da vida humana e do pecado, descobrir o alcance do pecado e sua consequência para a humanidade, descobrir que somos pecadores e condenados à morte eterna, mas também é nos revelado que há uma eterna redenção em Cristo Jesus, e a Bíblia nos guia nesse caminho, além de uma infinidade de outras revelações nas quais podemos nos deleitar. A Bíblia é um livro por excelência, suplanta todos os demais livros do mundo. Não somente isso, ela é singular, não há na terra outro livro semelhante a ela, nem os cristãos apoiam sua nela os cristãos apoiam sua fé e prática. Por suas diretrizes somos guiados e em suas grandes promessas alicerçados. A Bíblia nos encanta por suas dicotomias, dos quais cito: a Bíblia é simples, mas também é complexa. Por que a Bíblia é simples? Que ela traz revelações claras como nós devemos servir a Deus. Mas ela também é complexa porque ela não é um livro comum que você vai ler da página 1 e você vai entender ela, ler seguidamente até a página, sei lá, 50. Porque os livros não estão em formas cronológicas. Então cabe a mim e a você, quando você ler uma passagem, saber o contexto histórico. Qual é o momento? Que ano que esse profeta está dizendo essa tal situação? Né? Conhecer esse contexto. Uma boa pregação é assim, irmão. Você já viu alguns irmãos que ele vai pregar, ele lê o texto, aí ele não traz o contexto do texto, ele não expõe o texto, ele vai embora. Ele vai replicando, vai falando tal. No final da mensagem, você fica perguntando: o que aconteceu? Qual é a mensagem que ele quis transmitir? Ele não trouxe o contexto, ele não explicou o texto, e o cerne, o final, ele não aplicou o texto. Aí você fica aqui, ele lê, nunca mais volta para o texto, ele sai replicando. E às vezes você fica assim: o que ele quis transmitir? É ruim para quem conhece a Bíblia, imagina para quem nunca nem leu a Bíblia. Acho que toda vez que a gente for pregar ou levar a palavra do Senhor, a gente tem que pensar assim: vai ter sempre alguém que nunca nem abriu ela para ler. É a primeira vez daquela pessoa. Talvez a pessoa está tendo um primeiro contato com o Senhor naquela igreja. Você entendeu, irmão? Então, a ministração da palavra, o pregador é o eterno estudante, ele nunca vai se formar. Ele nunca vai pegar um diploma. Porque toda vez que Deus tocar ele num texto, ele vai ter que estudar o texto. Ele vai ter que trazer um contexto do texto.
Ele vai ter que explicar o texto. E para ele fechar a mensagem dele, ele vai ter que aplicar isso. Trazer para a vida. Seja da igreja, né? Do contexto. E o dia de hoje. o dia de hoje. E é o que eu vejo muito, irmão. Começa o texto, não explica o texto, não aplica o texto e vai embora. Aí termina, prega 41 horas e no final da mensagem você fala, qual foi o tema da mensagem desse homem? Ou tem muita gente que quer trazer muito conhecimento e não consegue nem concluir a mensagem. Pois é, Isso é bem triste, né? outra questão. Você tem que saber, irmão, ó, para quem você vai transmitir. Você está na sala de acadêmicos, talvez você, né, demonstrar o seu conhecimento um pouco mais apurado, aqueles que vão estar ouvindo, talvez te entendam. Num culto, você não vai trazer, né, algo muito técnico. O pessoal vai ficar assim, ele conhece, mas não está entendendo nada. E o ideal é o quê? Que a pessoa entenda e compreenda. Para que ela, entendendo isso, ela aplique aquilo que ela ouviu na vida dela. E é assim que Cristo começa a transformar as vidas. Então a gente precisa tomar esse cuidado. E como é que a gente vai tomar esse cuidado? Aprendendo a palavra de Deus. Hein? Aprendendo. Então vamos lá. A Bíblia é simples, completa, ela é acessível e infinitamente profunda, ela consola e repreende, foi-lhes destinada para a salvação, será utilizada para a condenação dos Qual página ímpios. você está, irmão? 10. 10. Virei aqui já. É um livro antiguíssimo e atual, é ou não é? Sim. Olha, se você não estuda, você fala, Isaías está trazendo, falando de quem? Do Salvador. Ele está apontando para Jesus, é o profeta messiânico. Aí parece que ele conhece esse camarada aí, o Jesus que eu conheço. Mas quando você vai estudar, você vai perceber que Isaías profetizou de Jesus antes de Jesus, acho que 800 anos antes da vinda de Jesus. E aí você vai entender que era Deus falando na vida dele, porque ele não viu a promessa, mas ele profetizou a respeito da promessa. Aí você vai entender que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Porque quem faz essa diferença, que ela contém, ele relativa situações da Bíblia. Mas quando ela é, irmão, você tem que aplicar ela na sua vida. Relativizar, você chega aqui e pega um texto. Eu vou falar, né, das igrejas inclusivas. Então eles pegam aqui, arrancam texto aqui que condena. Ou dá outra interpretação, né? Tira do contexto, não lê o versículo anterior. Você entendeu? Então quem relativa, fala que ela contém relativa a palavra de Deus, tem situações que ele fala, isso aqui não me aplica na minha vida. Ó, até rasga. Isso aqui não é pra mim não. Mas quando assim, cara, você leva a sério que a Bíblia é a palavra de Deus, não é que a Bíblia vai se encaixar em você, você que tem que se encaixar nos padrões da Bíblia. O problema hoje é isso, né? Que as pessoas, eles querem. Ele não quer transformação, ele quer transformar a Bíblia. Sim, quer mudar. Ele não quer mudar. Então vamos lá, vamos discorrer aqui. A gente vai falando Jesus. Né? Também, ó, é o livro mais amado, também é o mais odiado. É o mais querido e o mais perseguido. É um meio para a libertação, conforme João capítulo 8, versículo 31 ao 32, né? Mas também foi e é usada por indivíduos para domínio e repreensão. Irmão, se você não tem conhecimento, tem pessoas,
ou por falta de conhecimento, ou intencionalmente, ela vai usar isso aqui para que você seja uma presa. Você caia na bolha da religiosidade. Quem está com a Bíblia aí? Abre aí Colossenses capítulo 2, versículo 8. Você vai ver o conselho de Paulo para a sua vida. Deixa eu abrir aqui. Você vai ver o conselho de Paulo para a sua vida. Colossenses Capítulo 2, versículo 8. 2:8. Deixa eu ver aqui. Olha lá, olha lá. Vamos lá, irmãos, ó. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Ah, achei que era uma dúvida aqui sobre. É que tem gente online agora. Amém. Irmãos, ó. O que está escrito? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de... E mais o quê? Sutilezas. Segundo a tradição de quem? Segundo os rudimentos do? E não segundo? Pastora Dani, fecha seu áudio. Entendeu? Mãe, silencia ela. Aperta 2 vezes nela e silencia. A pastora Dani. Silencia ela, aperta 2 vezes. Vocês entenderam, irmãos? Olha lá. Tendes cuidados para que ninguém vos faça presa sua, por meio de vãs filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Você está entendendo? Tem pessoas, lideranças, ou por falta de conhecimento, que nem eu falei aqui, aprende assim, e vai replicando 5, 10, 15, 20 anos, ou mal intencionada. Pessoas mal intencionadas, que pegam versículos bíblicos para introduzir doutrinas humanas na igreja. E quando é que você vai perceber isso? E quando você não tem o conhecimento, o que você fica como? Preso naquela igreja. Você acha que tá Eu certo? conheci uma pessoa assim. E colocava medo. Você não podia falar nada. Ai, se você tocar no ungido de Deus. O ungido de Deus estava fazendo coisa errada, você não podia falar porque... Ai, se você tocar... Você entendeu? Pega o versículo. Tá vendo? Te segura na Deus. Você tá vendo, irmãos? E aí quando você aprende e vê que não é aquilo, aí você já não serve para ficar lá mais. Pois é. Olha só. É um exemplo, um testemunho aqui, ó. Passei 15 anos. No meio da nossa igreja. No meio da nossa igreja. E, irmãos, e se eu te falar que isso é comum, vocês vão ficar chateados comigo, vai? Mas não fica não, irmão. Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Qualquer coisinha, situação, obedecei os vossos pastores, Hebreus capítulo 13, acho, versículo 17. Né? Uso só a parte que interessa. O contexto foi escrito, o restante do versículo não serve. Então você precisa entender essas coisinhas, entendeu, irmãos? Eu não estou falando aqui para você se rebelar, não, irmão. Pelo amor de Deus, misericórdia. Está repreendido. Em nome de Jesus. O que eu estou te falando é que você perceba. Se você está numa igreja bíblica, continue nela. Porque tem uns ventos de doutrina aí, né? Aí os irmãos, vai, né? Todo felizão. Larga uma igreja bíblica para cair numa situação dessa. E ele nem está sabendo. E como é que você vai discernir? Com conhecimento bíblico. Então, você está numa igreja bíblica, é longe da sua casa? Fique lá.
Porque se você vir para a igreja perto da sua casa e não é Bíblia, está servindo do quê? Então vamos lá. Nossa, pô, né? O cara já tá forte, né, irmão? Olha lá. É difícil abarcar uma breve introdução, todas as características que tornam a Bíblia um livro por excelência, um livro singular, mas para trazer um significado mais profundo do seu real caráter. Recorro ao termo mais utilizado para designar. A Bíblia é a palavra de Deus. Não pega um marca-texto, uma caneta e faz assim, ó. Aí, ó. A Bíblia é a palavra de grifo. Mas o mais importante de tudo, grifa isso no teu coração. Eu vou falar, a Bíblia é a palavra de Deus. Grava aí no teu coração isso aí. Tá? Essa palavra, devido ao frequente uso, faz com que muitos estejam insensíveis à expressão. Mas um pouco de meditação pode nos levar a entender a sua real conotação e nos apropriar da profundeza do seu significado. Quando falamos que a Bíblia põe aí de novo, é a palavra de Deus, devemos entender que o próprio Deus Criador dos céus e da terra fala conosco de forma clara. O Senhor revela voluntária e amorosamente a humanidade para nos salvar. Ou seja, quando você abre a Bíblia, você abre uma carta do próprio Deus, direto do trono da sua glória para o seu coração. Isso é maravilhoso? No estudo da bibliologia ou doutrina das Escrituras, estaremos conhecendo algumas particularidades da Bíblia, sua natureza, como procedeu a sua compilação, suas traduções, a formação desta fantástica biblioteca, com relação à sua natureza, divindade inspirada. Trataremos das evidências que fundamentam essa afirmativa bíblica, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Porém, antes de iniciarmos com o estudo da bibliologia, faremos uma breve introdução ao estudo da teologia, né? Então a gente tem ali uma definição. O que é teologia, né? Do grego vem a parte theos, né? T-H-E-O-S, que é Deus, né? E logia, que vem estudo. Então o que é teologia? Estudo de Deus. Estudo de Deus. Então essa é uma definição simples, aqui, simples, direta, né, a respeito do que é a teologia, o que ela estuda. Ela estuda Deus. Você vai conhecer Deus mais profundamente. Aqui, irmãos, eu vou ganhar mais tempo aqui, ó. Você vai perceber que umas letras diferenciadas, algumas definições de alguns estudiosos aí, né, de seus dicionários, como Perman, Andrade, tem aqui, que eles falam a respeito da definição a respeito do que é teologia. Então nós vamos ali para a página 12, fundamento teológico. Todos acharam? Então, muitos teólogos têm tomado fundamentos adversos para edificar os seus conhecimentos. Aos que se afirmam no dogma. O que é o dogma? Dogma é uma doutrina ao qual não há variação. Então, a gente vê isso muito na igreja católica. Mas se eu perguntar para você alguns dogmas nas igrejas evangélicas brasileiras, talvez você fique pensando, não deve ter não. Tem. E algumas denominações têm uns dogmas, que nem a gente já citamos aqui, algumas coisas que não condiz na Bíblia, mas está lá. Ou você se enquadra,
Ou então, muitas das vezes, você é até convidado a se retirar, viu? Já ficou sabendo de algum irmão que já foi convidado a se retirar? Pois é. Eu já fiquei sabendo de irmão que foi convidado a se retirar por uma questão bíblica. Questão bíblica. Eita, o pastor tá ali, ô Marquinhos, vai devagar aí, né? Vai devagar. Pois é, irmão, eu falo para vocês, nós estamos isso aqui é uma sala teológica. É diferente de um culto. É diferente também de uma escola bíblica, tá? Aqui o negócio é mais profundo. Você está aqui porque você almeja aprender algo mais profundo. Eu não sou o melhor professor, mas eu te garanto que eu vou tentar te levar nessa profundidade. Né? Eu acho fantástica aquela passagem de Ezequiel, né? Ezequiel está lá, aí ele vê um ser, aí ele leva ele. Eu acho fantástico quando ele fala, e ele me fez, ele vai falando, ele me fez chegar às águas do Rio. Ele me fez chegar às águas, até a cintura. Ele me fez chegar a água, até o peito. Aí chegou um ponto que, mesmo que ele quisesse ir, já não dava, porque não dava mais pé. Meu Deus. Acho fantástico quando ele fala isso. Ele me fez, porque Deus estava com ele. O Senhor estava com ele. Que esse mesmo Senhor não desfaça, né? Aí há essas águas mais profundas. Aí essa profundidade, né? Nessa profundidade. Então vamos lá. Aos que afirmam no dogma, os que se fundamentam na razão e os que se alicerçam nas experiências espirituais. Todos esses três elementos são úteis para a teologia, mas não são os reais fundamentos. O real fundamento é a palavra de Deus. Né? Quando a gente vê muita gente, irmão, se fundamentando na experiência, é complicado. Você vê isso na mídia. Quer ver? Ah, eu tive uma visão que o Senhor vai voltar em 2027. Você já viu alguma coisa assim? Já. De 1999 para 2000, tudo ia acabar. Pois é. E aí? 26 anos depois estamos aqui. Estamos aqui. E a Bíblia fala o dia que o Senhor vai voltar? Quem não tem esse conhecimento, o que acontece? Ele acredita. Ele acredita. Né? Quando a razão humana é tomada como autoridade, ela é colocada acima da Bíblia. Eita Deus. Quantas vezes aqui eu já preguei aqui, irmão, aqui. Eu não vou falar em outros lugares a respeito. Cuidado com esse negocinho aqui. Que a Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. Cuidado, irmão, você ser guiado pelas suas emoções. Cuidado, irmão, você tomar decisões segundo o teu coração. E não segundo a palavra de Deus. Porque o coração do homem é enganoso. Talvez você vai tomar uma decisão séria, segundo o teu coração, e amanhã você vai ter problema. Mas se a tua decisão for pautada na palavra, quem garante, irmão, não é homem, não é o teu cônjuge, não é teu filho, não é ninguém. Quem vai garantir a sua decisão é pautar na palavra de Deus, é o Senhor. E te preparem, teus lombos, que se sua decisão é segundo a palavra de Deus, não vai agradar muita gente. Mas Deus nos chamou para isso. A verdade. Para a verdade. Tá? Então vamos pular isso aqui. Já demos bastante aqui. Depois os irmãos vamos para a página 14 a respeito
a teologia e a religião, né? E a religião. Qual é a relação que há entre teologia e religião? Para respondermos essa questão, se faz necessário definir o termo. Já o fizermos com a expressão teologia, agora veremos o que entendemos por religião. O termo religião vem do latim religare, ligar de novo ou religar. A expressão denota muito bem a situação entre um homem e Deus, afastados devido ao pecado. Busca-se religar esta comunhão. Além da definição etimológica, recorremos a uma definição teológica. Religião é a busca por valores e verdades supremos e definitivos. Definitivos. Agora vem uma questão. Toda religião liga a Deus? Não. Agora sim. Porque, né? O pessoal hoje está um tempo atrás estava assim, né? Todo caminho leva a Deus. É? No final é tudo Deus. Qual foi o único que bateu no peito e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Jesus. Se você pesquisar, nenhum fundador de nenhuma religião bateu no peito e estufou: sou eu o caminho, sou eu a verdade, sou eu a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O único que fez isso é Jesus. Então, nem toda religião vai religar você a Deus, tá? Toma cuidado. É Jesus que religa nós com o Pai. Então vamos correr aqui. Vamos lá. A importância da teologia. Lá embaixo. Jesus nos manda examinar as Escrituras. É o que eu já falei aqui, ó. Olha lá. Examinai as Escrituras porque nos cuidais de ter nelas a vida eterna, e não elas que de mim, são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Agora estou vendo que eu estou precisando de óculos. Meu Deus. O exame é uma pesquisa minuciosa, detalhada e profunda. O estudante da palavra de Deus cumpre essa ordem de Jesus quando ele toma a Bíblia, não numa leitura superficial, mas num estudo profundo e minucioso, atentando para suas particularidades, e a melhor forma de exercer esta atividade é com estudo metódico, sistematizado, da forma que estaremos fazendo neste curso. Olha só, a teologia promove melhor facilidade de assimilação, retenção e transmissão do conhecimento. A teologia trabalha com toda a Bíblia, mas separa em partes. Mas qual é o objetivo dessas divisões? É simples. Imagine que você vá a um supermercado que tenha tudo o que você precisa, mas está disposto em forma desordenada. É complicado, né? Se você vai em determinado lugar, você quer determinada coisa, você sabe o que é o determinado corredor. Então é mais ou menos isso que ele está querendo nessa alegoria nos demonstrar. Você levaria horas para encher o seu carrinho e possivelmente não encontraria tudo. Por isso, os supermercados trabalham com divisões de produtos em conformidade com a categoria, produtos e marcas. Quando você quer algo, encontra facilmente. Este é o trabalho da teologia, né? Ela torna a Bíblia, que foi escrita de forma paulatina, obrigado, viu? Histórica e progressiva, e divide em partes, de acordo com a categoria, assunto e subtemas. Este método lhe concede facilidades para aprender e reter o conhecimento, também torna mais fácil a tarefa de transmissão do conhecimento. Estudando a teologia de forma metódica, a pessoa tem melhores condições de andar pelos corredores da revelação de Deus, lembrar onde está o que quer e também ensinar aos outros o caminho para encontrá-lo. Eita Deus, maravilhoso, né? Eu vou dar um pulo aqui. Vamos lá.
Está dando 9 horas. Eita, meu Deus. A teologia nos preserva do erro, tá? Já ouvi algumas pessoas, até mesmo nos púlpitos das igrejas, falarem com a boca cheia, a letra mata. Irmãos, com o objetivo de desabonar o estudo da palavra de Deus de forma metodológica. Essas pessoas que se intitulam espirituais têm essa concepção possivelmente devida. Terem uma visão pejorativa sobre a teologia por não conhecê-la, não conseguirem entender as verdades teológicas devido às dificuldades conectivas, preguiça de estudar, desejo de instigar o povo a viver no erro e debaixo de suas arbitrárias interpretações. Eu mostrei o conselho de Paulo aqui, né? Olha lá, na Bíblia a respeito disso. Quanto à expressão, porque a letra mata e o espírito vivifica, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo está falando da impossibilidade de alguém ser justificado e salvo diante de Deus através das obras da lei, em virtude da incapacidade humana de atingi-la. Quanto ao poder salvífico e vivificante da palavra de Deus, leia 1 Romanos aqui, né, capítulo 16, Romanos capítulo 10, versículo 17, Hebreus capítulo 4, versículo 12, Salmo capítulo 19, versículo 25 e 28. Jesus chama a atenção dos saduceus por seus erros e dizendo, vamos lá, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, conforme Mateus capítulo 22 ao 29. É justamente isso, a falta de conhecimento leva o homem ao erro, e a proposta da autêntica teologia é preservar o estudante da palavra de Deus, no geral, a igreja dos erros e heresias, sendo também uma prevenção contra os ensinamentos das seitas. Eita, glória a Deus, né? Irmãos, eu aconselho a vocês lerem Mateus, versículo 23. Capítulo 23. Lê ele todinho lá. Aí você vai ver para que Jesus está falando e para que ele está descendo o chicote. Irmão, aquilo que a gente vê lá, quando ele entrou no templo dando a chicotada, foi algo literal. Sim. No capítulo 23, a chicotada é em palavras, para um grupo específico da sua época. Ele vai falar da hipocrisia dos religiosos. E ali ele vai escancarar todos os erros deles, dos religiosos. Capítulo 23 de Mateus. Você vai ler. Aí você vai grifando ali o que Jesus está condenando. Você vai ver. É tanta coisa, irmão, que você vai falar, meu Deus. Vamos lá para a página. A gente falou bastante de teologia. Vamos ver aqui. Nós temos aqui. Falando sobre a teologia que nos preserva do erro. Vamos aqui para a página 17. A teologia é uma ferramenta para a execução da missão evangelizadora da igreja. Olha lá. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, conforme Mateus 28, versículo 19. Isso aqui é a grande comissão, né? Sabe o grande erro de muitas igrejas brasileiras? Ela ganha alma. Ela ganha alma. Só que ela não discipula. Ela não faz discípulos. Ela não tem a preocupação de fazer discípulos. E o pior, tem igreja que ela ganha alma, ela discipula, mas ela não envia. Você está entendendo? É um ciclo, irmão. Jesus ele tinha uma missão clara, dada pelo Pai.
que era trazer ao conhecimento aos homens ao reino de Deus para a salvação. Mas ele também, ele deu uma ordenança: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, ensinai todas as coisas. Só que, isso ele está falando para os discípulos. Os discípulos tinham que fazer o quê? Revelar o reino dos céus. Mas também a missão deles era o quê? Fazer novos discípulos. O discípulo, Jesus tinha consciência que ele ia ficar num curto período de tempo. Se ele sabia que ia ficar num curto período de tempo, ele tinha que discipular outras pessoas para dar continuidade ao seu ministério na terra. E essa palavra chegou até nós porque depois de Pedro fez outros discípulos. A segunda geração dos pais da igreja fizeram outros discípulos. E assim foi indo até chegar a minha e a sua vida. E tem muita igreja que está falhando nisso. Está pecando nisso. Não está discipulando. E quando discipula, ela não envia. Por quê? A ganância. A ganância. Às vezes está tão pego nisso aqui, irmão, ó. Que ele acha que é só ele. Isso pode ser considerado um tipo de religiosidade, certo? Porque quando você não compreende o chamado que o Senhor nos deu, né, o propósito que o Senhor nos deu, há igrejas que têm um sentimento de posse. E aí o sentimento de posse, ele vai matar não só a igreja, mas as próximas gerações. Mata o crescimento da própria igreja. A igreja deixa de crescer. Aí fica aquele, né, só é ali. Pregar para os cristãos. Pois é. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, irmão. Porque eu nunca sei. Hoje eu tô aqui na sala de aula. Mas aqui, Deus tem um propósito na vida de alguém. E qual vai ser? Eu não sei. Talvez ele tenha um dom para entregar na vida de alguém, para ele ser evangelista, para ele ser um apóstolo, para ele ser um pastor, para ele ser um doutor, para ele ser um mestre. Eu não sei. De repente daqui levanta um pastor que vai cuidar de uma igreja em outro lugar. Aí o que acontece? Às vezes está ali, né? Você vê a evidência do ministério pastoral, vai lá, mas o pastor está aqui prendendo o camarada. Porque ele não quer abrir mão do discípulo. Ele está pecando contra Deus, contra isso. Né? Ele está errando. Porque aqui é claro. Vamos lá, irmão. Deixa eu correr aqui. Irmão Marcos, Oi. posso falar um pouco sobre isso? Pode? É interessante isso que você está colocando. Porque do mesmo jeito que tem pessoas, né, que precisam ser enviadas, ou aquelas que são chamadas por Deus, que não é qualquer pessoa também que Sim. Porque senão aparenta que não todas as igrejas, mas aparenta que todo mundo tem que ser enviado. Nós já somos enviados. Quando a porta que fecha da igreja, nós somos enviados. Sim. E outra coisa, às vezes a pessoa tem no seu coração a vontade de fazer algo, só que alguma liderança vê que a pessoa ainda não está pronta. Sim. E ela realmente não está pronta. Sim. Então também não podemos pensar assim, vamos colocar todas as lideranças de todas as igrejas. Não são todos. Então, se existe uma pessoa que é chamada por Deus, essa pessoa ela aplica naquilo que é chamado, os frutos são evidentes do seu chamado. Não tem como segurar alguém que Deus levantou. Mas também temos que entender que nem todos que se acham que são levantados estão prontos para isso. Porque ele vai se matar lá na frente e o líder, o pastor, sabe. Exatamente isso. Irmãos, por isso que eu adoro ali, ó, Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia. Se você ler Atos capítulo 13, o versículo, principalmente acho que o 2, vai pegar ali, 1 ao 4. A igreja de Antioquia estava em oração. E ali deixa claro, o Espírito Santo falou à igreja: separa Barnabé e Paulo para a missão para a qual eu já escolhi. Exatamente. Quem é que separa? Ah, é o Marcos. É o Marcos.
O desejo do coração que a Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. Exato. Você está entendendo? E eu já vi, irmão, o Espírito Santo separar a pessoa e também já vi o Espírito Santo falar, não está pronto. Mas a pessoa aí, eu tenho teimosia. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Eu vejo muita misericórdia de Deus, né? Que se fosse tratado do Antigo Testamento, o que era? Desobediência? Morreu. Mas hoje não, né? A graça, você está desobediente, ele vai dando oportunidade para você se arrepender. Eita Deus, se fosse no Antigo Testamento, irmão, eu não estava nem aqui dando aula. Não estava aqui não. As divisões da teologia, vamos lá. Nós temos teologia bíblica, aí nós vemos aqui do Antigo Testamento, do Novo Testamento, uma teologia histórica. Eu estou correndo, irmão, que a hora foi embora. Não, Né? vai devagarzinho, não tá assim. Estou aqui, ó. 18. Nós temos teologia bíblica, depois os irmãos dão uma lidinha aqui, tá? As divisões do Antigo Testamento, divisões do Novo Testamento, já na página 19, tá? Aí nós temos teologia histórica, nós temos a teologia prática, tá? Vamos lá. Aí nós temos a teologia sistemática, e aqui que eu quero entrar aqui, ó, sobre a revelação divina, conceito de revelação, tá? Então, vamos lá. O dicionário da língua portuguesa, o conceito da revelação, tá? O dicionário da língua portuguesa define o termo revelação de várias formas, como manifestar, divulgar, anunciar, mostrar, tornar conhecido, descobrir. Em síntese, revelar, verbo, é o ato de tornar conhecido aquilo que era desconhecido. A expressão correspondente a revelar no Antigo Testamento, o hebraico está fraco, tá? O verbo em hebraico aqui, acho que é garra. Verbo em hebraico que significa revelar por meio do ato de descobrir ou de arrancar, meu Deus, alguma coisa que cobre. Etimologicamente, traz vários significados, como sair, ir-se, embora, descobrir, revelar, despir. Vejamos algumas aplicações do verbo. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar de Ebetel, né? Ebetel. Portanto, Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão, né? É interessante aqui, o que está falando? Quando você lê a Bíblia, irmão, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela mostra, ao longo da sua história, Deus se revelando ao homem. Todo o tempo. E a maior revelação da Bíblia, o que é, irmão? A maior revelação de Deus na Bíblia é Jesus Cristo. É a maior expressão da revelação de Deus para o homem é Jesus. Então, você vê isso, né? Vamos pular aqui o conceito. Vamos à necessidade da revelação. Nós temos aqui, ó, no Éden, Adão e Eva gozavam de um conhecimento suficiente. 23, tá? 23, a necessidade da revelação. No Éden, Adão e Eva gozavam de um conhecimento suficiente de Deus, sendo possível adorá-lo e manter uma comunhão permanente com o Senhor. Entretanto, com a entrada do pecado no mundo, em Gênesis 3, através da desobediência do casal à ordenança divina, o casal, com consequência para toda a raça humana, foi sentenciado com a morte, separação, primeiramente espiritual, depois física, e por último a morte eterna para os que não alcançaram a salvação. Além da morte, algumas outras consequências ao pecado foram expulsão do jardim do Éden, destruição da glória de Deus,
aqui temos o pecado original, né? Aqui os versículos. A herança de uma natureza decaída e pecaminosa, a escravidão ao pecado e a consequente separação de Deus e a cegueira espiritual, né? Em síntese, a natureza humana foi desestruturada, impossibilitando o homem de ter o conhecimento necessário acerca do Criador, a fim que pudesse adorá-lo, servi-lo e manter a comunhão com o Senhor. Além da impossibilidade da natureza humana de conhecer a Deus, sua natureza pecaminosa, em detrimento da natureza santa e justa de Deus, proporcionou um grande abismo entre ambos. Então, o que separa nós de Deus é o pecado. É o pecado. A gente faz uma separação muito grande. Então, só uma pergunta. Adão e Eva, eles foram criados para se relacionar com Deus. Por causa do pecado, houve essa separação. E Jesus veio para religar esse Jesus é o elo que nos religa com Deus, com um relacionamento que nos justifica. O seu sacrifício nos justifica perante Deus, né? Então nós temos aqui, vamos lá para a revelação geral, página 25. É muita coisa, se a gente for ler aqui, não dá não, né? Depois os irmãos peguem lá, dá uma lida, e a gente vai acrescentando algumas coisas lá no grupo. Então vamos lá. O objetivo da revelação. Quando Deus, em sua soberana vontade, decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança, tinha entre os seus objetivos o propósito de manter comunhão com essa criatura. E de forma consequente e natural, o ser humano prestaria adoração e louvor a Deus. Contudo, Satanás lutou para destruir os planos de Deus, enganou o primeiro casal, desfigurou a imagem de Deus no homem e continuou fazendo isso em grau cada vez maior com as pessoas que não ouvem a voz do Criador. Com o adversário, obteve um significativo êxito em seus intentos contra a obra de Deus. Vale ressaltar que esse êxito foi alcançado com a permissão divina, com base do livre-arbítrio humano, e sem surpreender a Deus, pois Ele é onisciente. É interessante isso aqui, né? Olha só como Deus ele não te programou como um robô. Ele te criou e te deu a liberdade de você quiser adorá-lo, você adora. Se não quiser, é uma decisão sua, ele te respeita. Porém, entretanto, há umas consequências. Há consequências. Você percebe algumas situações que nós vemos na sociedade, quando o homem cada vez mais está longe de Deus, ele comete coisas escandalosas, sim ou não? Sim. É ou não é? Por quê? A natureza dele é pecaminosa. E quando ele se entrega para ela, ele comete coisas, irmão, que a gente fala, como é possível que um ser humano, embora não tenha conhecimento de Deus aprofundado, ele fez algo dessa natureza. É por causa da sua natureza. E cada vez que quando ele se entrega mais, ele consegue fazer esse tipo de coisa. E o que nos faz a seguir contramão a isso? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ficamos semelhantes a Ele. E aí eu falo, cada um de nós tem um Golias para derrubar toda manhã, irmão. E espero que você seja o Davi, cheio do Espírito Santo, com uma pedra para tacar bem no meio da testa. Né? Que é a tua natureza. Todo dia, irmão, olha, eu falo, todo dia, quando você abrir os olhos, você fala, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Amém. Todo dia é uma decisão, irmão. Todo dia.
Todo dia, quando eu vejo aqueles irmãos mergulhando lá, se batizando, dá vontade de cair junto. Porque eu olho para dentro de mim, mano. Eu não estou apontando para A ou para B, eu olho para dentro de mim. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo, mas que miserável homem que sou. Paulo fala isso. Eu estou falando de Paulo. Paulo, quem sou eu perto de Paulo? Nada, mas Paulo, quando ele olhou para dentro dele, ele fala, miserável homem que sou. Um homem que, né, só escreveu 13 cartas na Bíblia. Meu Deus. E nós então? Só 13. E ele olhou para dentro dele e viu, que miserável. Porque ele vai falar em Romanos, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Eu estou falando de Paulo, amigo. Eu estou falando de Paulo. Ele está falando, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer por causa da minha natureza. E o mal que na minha consciência eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Porque tem uma briga aqui dentro de mim que eu tenho que vencer todo dia. Vamos lá, categorias da revelação, né? Divina. Página 25. Podemos dividir a revelação divina em suas categorias, a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é manifesta através da natureza humana e da história. Irmãos, o salmista ali, acho que é Salmo 19, né? Ele vê, né? Na natureza a glória de Deus, a manifestação de Deus. Eu acho que o salmista é o Davi, se não me engano, que escreveu. Então ele vê isso. Mas é interessante, eu vou colocar uns vídeos, vou ver se eu consigo extrair, né? Hoje nós temos já alguns anos, como é que fala? Inteligência artificial? Não. É um grupo de cientistas, onde eles descobriram dentro de qualquer algo na natureza, tem o dedo de Deus, a assinatura de Deus. Eu vou colocar isso aí para os irmãos. Como é que é o nome? Eu tenho um vídeo, eu mandei para os jovens esses dias. É bem legal. É aquele lá que fala que todas as células do corpo Sim, humano da assinatura. pode sair do barro. Eu esqueci o nome do. Eu vou colocar lá para os irmãos aí. E é interessante que um irmão ele vai falar que em tudo é 3 em 1. Que é princípio bíblico da Trindade. Depois eu coloco lá para os irmãos. Vamos correr aqui. Então, a revelação geral. Revelação geral é assim chamada porque é o meio pelo qual Deus se manifestou em todos os tempos e em todos os lugares. Essa é uma revelação parcial e insuficiente para levar o homem à salvação. É um maior conhecimento de Deus, mas é suficiente para revelar a divindade e tornar o homem inexcusável diante de Deus, conforme Romanos. É interessante, irmão, quando você olha para dentro da Bíblia, Deus nunca abandonou a sua criação. De tempos em tempos ele está se revelando ao homem. E hoje ele se revela através da igreja. Olha o privilégio, irmão. Ele se revela através do homem caído, através da igreja, através de mim, através de você. E o melhor de tudo, sabe quando esse povo vai começar a crer em Deus? Não porque você sobe aqui, ó, tira a sandália, ou você põe a gravata, tá com o terno, e o terno só tem um rachado aqui, só no meio. Não é isso, irmão. Não é isso. Perdão. Sabe quando isso vai causar? Quando você aplica na sua vida diária, na sua família, tá? No seu trabalho, na sua relação com as pessoas. Aí sim, as pessoas vão começar a ver Deus revelado através da sua vida e você vai começar a revelar Deus para aquelas pessoas de lá. Irmão, se você entrar aqui bonitinho, terno e gravata, oh, glória a Deus, aleluia, e chega em casa, tu espanca a mulher, eita, atribulado. O que vai acontecer? Que a gente vê? Isso lá é crente. Não é? Os maus testemunhos.
testemunho. Eu vou lá naquela igreja lá. Então, vamos lá. A revelação geral da natureza, nós falamos aqui, né? Vamos lá. Vamos pular aqui, tem tanta coisa. A revelação geral através da história. Eu tenho 7 minutos. Deixa eu correr aqui. Versículo 27. Página 27. Revelação geral através da história. Um dos atributos transcendentais e incomunicáveis de Deus é a soberania. Ou seja, ele tem toda a autoridade no universo, pois é o Criador e sustentador de todas as coisas. Tem os versículos. Independente da criação ou autossuficiente, Êxodo capítulo 3, versículo 14, fazendo uso destes e os demais atributos, Deus se manifestou ao homem de uma forma geral através da história, pois o Deus soberano comanda a fim de estabelecer os seus propósitos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Deus está no controle de tudo, irmão. Entenda isso. As coisas não parecem indo bem. Deus está no controle de tudo. Então, irmão, olha só o poder da palavra. Hoje, 8h05, já está atrasado. Eu vi um camarada desse tamanho aqui, assim, eu atravessando a rua, ele, olha só, ô pastor, desse tamanho, desse assim, e com a arma aqui, ó. Eu só vi o cabo. Era o segurança da rua. Mas quando eu vi assim, já gelei, né? Você vê um cara dessa altura, desse tamanho, com a arma aqui, ele, opa, e vem meio assim. Olha só o que ele falou para mim hoje. Falou, irmão, tu é um homem de Deus. Desde o dia, eu estava com pressa, sair com o carro, ele falou, ô pastor, ora por mim. Aí eu falei, irmão, descansa no Senhor, espere em Deus e mais Ele fará. Rapaz, ele veio dar o testemunho hoje, ele falou, desde aquele dia que você falou isso, 70% dos meus problemas solucionaram. Olha o poder da palavra, irmão. Ele creu. E ele veio, me abraçou, me agradeceu. Ele falou, olha, hoje em dia está difícil, mas tu é um homem de Deus, tu é um profeta de Deus. Desde aquele dia que você falou, acho que foi semana passada mais ou menos, 70% dos meus problemas já se resolveram. Ele veio, me abraçou, desse tamanho assim, o cara assim com o revólver na mão, me abraçando assim, eu fiquei parecendo uma vassoura no meio dos braços dele. Sério? É interessante. Né? Vamos lá, vamos correr aqui. Meu Deus. Aqui que eu queria chegar. Revelação especial e revelação pessoal. Vamos lá. A revelação especial de Deus é uma manifestação específica mediante imediata e sobrenatural. Essa tem caráter redentor, visto que dá oportunidade de salvação ao homem. A revelação especial não contradiz com a geral, antes completa. Revelação especial se manifesta através dos atos extraordinários de Deus, da revelação pessoal, da revelação escrita. É interessante essa revelação especial, que é um ato extraordinário de Deus, porque não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Vocês já ouviram a voz de Deus? Já tiveram isso? Já passaram por isso? Ela já passou, eu já passei. É inconfundível. E você fica falando, cadê? Quem foi? Quem foi? Aí você vê o que a Bíblia fala, né? As minhas ovelhas conhecerão a minha voz.
Quem já passou por isso, tem a certeza que há um Deus criador dos céus e da terra. É inconfundível. Eu já vi pessoas que teve revelações especiais para um chamado específico, né? Algo da parte de Deus entregue para aquela pessoa. Então tem muitas questões referente a isso. Mas temos a revelação especial. Deixa eu correr aqui. Numa época em que o helenismo espalhava suas influências filosóficas pelo mundo bíblico, as nações se aprofundavam na idolatria com seus cultos imorais, em um período que os judeus estavam aprofundados em informalismo e vivenciando o ápice de uma frieza e indiferença espiritual, os judeus debaixo do domínio romano, este foi um período de densas trevas, né? Pois a humanidade não aceitou ou não reconheceu a luz da revelação divina até aqui manifestas, né? É este tempo que Paulo chama da plenitude dos tempos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Surge nos desertos da Judéia uma figura nada atraente, pregando uma palavra que via de regra não dá audiência. E qual era o cerne da mensagem? Arrependemos. Qual a mensagem que você tem que pregar, irmão? Hoje? É de vitória? Também. Também, mas é o principal? Não. É o que nós estamos precisando? É o que a humanidade está precisando? É um minutinho só, eu termino. Irmão, o cerne da mensagem é ter a propriedade de pregar e chamar o povo para arrependimento dos seus pecados. A gente tem que ficar preocupado hoje com a igreja brasileira, porque a gente vê, segundo, culto da vitória, terça, culto da bênção, quarto, chave culto da chave dourada, quinta, não sei o que do anjo, e sexta, e vai indo. Você não vê uma campanha de arrependimento. Toma cuidado. Toma cuidado. Jesus começou, a primeira mensagem qual que era? Arrependei-vos. Sabe por que Jesus começou a fazer os milagres? Depois vocês pesquisam o versículo. Porque não cria nas palavras dele. Já que não creia nas minhas palavras, pelo menos creia nos sinais que eu faço. Foi isso que Jesus falou. E mesmo assim, nem com palavra, nem com sinais, eles creram que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. Amém? Mas graças a Deus, nós cremos. Amém. Nós não conhecemos fisicamente, mas sentimos. E nós cremos nas suas palavras, porque Deus nos revelou a sua palavra. Então a sua fé, irmão, não esteja fundamentada em achismos, em doutrinas humanas, vãs filosofias, mas a sua fé esteja fundamentada na palavra de Deus. Amém? Amém. Tem uma pergunta aqui, ó. Bora? Não é pergunta, na verdade eu queria uma ajuda dos irmãos. Amém. Eu nunca li a Bíblia inteira. E eu queria ver se a gente pode se juntar para fazer isso. Sim. A gente... Você tem que fazer a lamparina. É. Está fazendo a leitura total da Bíblia esse ano. E eu posso te mandar, inclusive, a gente tem os cronogramas de leitura. Já estão prontos. Se você correr um pouquinho, você consegue acompanhar a gente. Tá bom? Amém? Aí, pronto. Então vamos lá. Então aqui ó, nós temos 3 perguntinhas, depois a gente coloca lá. E na próxima lição, a lição 2, na página 33. 32? 33, isso. Princípios para o estudo
teológico. Amém, meus queridos? Então espero que essa aula foi bem produtiva, né? Nós vamos estar aí depois colocando para os demais irmãos que vão estar ali vendo online essa lição, essa aula. Temos também, através do Instituto Eduque, ele tem uma aula bem mais sucinta, né? Nos pontos mais principais eu vou estar colocando também lá no grupo, tá? Acho que é 15 minutos de aula, vou estar colocando essa aula 1 também, tá bom? Aí vocês leem para agregar mais, porque se a gente ficar lendo aqui, também fica bem maçante. E também acho que 1h20 também não ia dar, porque é muita coisa, né? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, eterno Deus, tremendo Pai, todo-poderoso, graças te damos, Senhor, meu Pai, pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo nessa noite, essa aula, Senhor. Ele é o professor por excelência. Nós somos apenas um meio, um canal, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Senhor, eu te peço encarecidamente, na vida de cada um desses irmãos e aqueles que vão ver essa aula posteriormente, que só o Senhor pode fazer isso. Colocar em cada coração um desejo de aprender mais de Ti através da Tua palavra, Senhor. A crescer, não somente na graça, mas crescer também no conhecimento, Senhor. Senhor, nós estamos na Tua visão, Senhor, meu Pai, de pregar o Evangelho, de ganhar almas, mas também estamos aqui para fazer discípulos. Porque, Senhor, se o Senhor não vir, eles vão dar continuidade, Senhor, meu Pai, ao Teu ministério aqui nessa terra. E só o Senhor sabe quem vai ser o futuro pastor, evangelista, missionário, presbítero, seja lá quem for, Senhor. É o Senhor que vai escolher, e é o Senhor que vai capacitar, e é o Senhor que vai enviar. Senhor, nosso Deus, tremendo Pai, o Senhor é o cabeça, nós somos apenas membros, Senhor. Ó Pai querido, Deus Todo-Poderoso, que nós possamos entender o que é a comunhão, o que é o amor ao próximo, Senhor, meu Deus querido, Deus Todo-Poderoso. Eu te peço encarecidamente, Senhor, meu Pai, que cada dia mais nós venhamos crescer na graça, no conhecimento de Deus, no amor um para com os outros, na união, na comunhão, Senhor, meu Deus querido, Deus Todo-Poderoso. Que cada um, Senhor, meu Pai, venha manifestar as suas obras, Senhor, e aqueles que estão fora possam glorificar a Ti através da vida de cada um, Senhor, meu Deus querido, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado por essa noite, Senhor, leva cada um deles na paz, na segurança aos seus lares, Senhor, meu Deus querido, Deus Todo-Poderoso. E cada dia mais venha queimar os nossos corações, aprender e conhecer mais a Ti, na Tua palavra, os Seus mistérios, Senhor, contidos que estão nessas entrelinhas, Senhor, meu Deus querido. Se revela a nós, nos dê sabedoria e abre o nosso entendimento. Muito obrigado, meu Senhor, pela vida de cada um, Senhor, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus.